E aí, tudo bem com vocês? Bora lá falar das minhas leituras do mês de fevereiro, que foi um mês assim bem diverso, bem interessante, e eu já gostaria de deixar claro aqui pra vocês que foi um mês estranho. Eu não consegui ler tudo, mas aí eu vou explicar pra vocês em detalhes, principalmente dessa obra-prima aqui, mas a gente conversa em breve. E aí vocês já sabem como é que é a estrutura desse vídeo aqui no canal, que eu vou falando das leituras ali que eu tô fazendo por semana. Inclusive, se você quiser entender melhor e acompanhar de perto aí tudo que eu tô lendo semana a semana, é só você dar uma olhada nos meus shorts, ou então lá no Instagram, falar nos meus shorts, é estranho, né? Parece que eu tô falando pra você ver minhas bermudas e tal, e nem vale porque eu tô de calça. Enfim, fiz um preâmbulo estranho aqui. Mas sim, você pode me acompanhar nos vídeos curtos aqui do YouTube ou então no meu Instagram, que eu tô fazendo uma série lá de 52 leituras em 52 semanas, né? E aí você vai conseguir ver tudo que eu tô lendo semanalmente, mas aqui eu aprofundo um pouco mais. Lá é mais uma ideia de review, assim, para ver se você se interessa. Então vamos começar. Esse mês eu comecei com Books of Slaughter, que é ali uma. Não é nem chega a ser um prequel, uma continuação, é meio que um apêndice mesmo, né? Uma nota para a gente poder entender melhor o que acontece no universo de Something's Killing the Children, que foi uma das leituras mais divertidas que eu fiz no ano passado. Esse livro aqui, ele vai funcionar como um manual dentro do universo, né, que o James Tynion IV criou pra gente em Something's Killing the Children, porque ele vai mostrar muito como que funciona aquele mundo. Então aqui dentro a gente vai ter quase que um manual de regra desse mundo. Então, como que a Ordem de São Jorge funciona, que é a organização que rege esse mundo, né? Para você que não conhece Something's Killing the Children, eu vou dar uma sinopse rápida aqui. Basicamente é um mundo onde as crianças, né, por medo de coisas, e adultos também, vão criando medo inconsciente de algumas coisas, e esse medo ele se materializa e se transforma em um monstro. E aí existe uma ordem, né, que é essa ordem de São Jorge, que designa guerreiros e guerreiras ali para poder eliminar esses monstros, né? Então, vamos supor que tem um bicho-papão ali assombrando uma cidade, eles vão mandar alguém da Ordem de São Jorge para ir lá e eliminar o bicho-papão. E aí tem vários tipos de unidade, né? Então tem pessoas que caçam em grupo, tem pessoas que caçam sozinha, tem um grupo de inteligência, tem um grupo de pesquisa. E esse livro aqui ele vai aprofundar esse universo, né? Trazer a gente para os contextos ali de tudo que vai acontecendo e como que o James desenhou esse mundo. Então aqui tem um grimório de... Um grimório não, né? Eu tô esquecendo o nome da palavra que é, mas é tipo um bestiário, né? Isso, tem um bestiário aqui de quais os tipos de criatura que tem, quais os tipos de monstro, como que nasceu a Ordem de São Jorge, como que atuam cada uma das máscaras, né? Que é o que designa ali cada um dos personagens e tal, mas enfim, é uma leitura que você já percebeu que só vai fazer sentido para você se você ler Something's Killing the Children. Lê isso aqui, sem ter lido Something's Killing the Children é viagem, assim, você não vai conseguir entender. Da mesma forma que eu estou explicando aqui, eu estou percebendo que fica confuso, porque sem o contexto você não consegue entender. Então, assim, recomendo muito a leitura de Something's Killing the Children, e caso você goste, você pode pegar Books of Slaughter, que vai ser uma leitura maravilhosa, porque ela acrescenta muito à experiência de leitura de Something's Killing the Children. E eu sinto que eu falei Something's Killing the Children vezes demais. Segundo lugar, foi um livro que ficou na minha estante aqui durante muito tempo, mas esse mês eu fui mordido de novo pelo hype das Tartarugas Ninja e peguei para poder ler, que foi o Tartarugas Ninja Anos Perdidos. Isso aqui, amigos, é uma obra espetacular. Na minha percepção, Tartaruga Ninjas Último Ronin é a melhor história de Tartaruga Ninja que tem. De longe, assim. Eu não li tudo que tinha pra ler, eu li um pouco da fase clássica, não cheguei a ler ela toda, e eu li em scan há muito tempo atrás e tal, quero até comprar as edições da Pipoca Nanquim, mas eu ainda não tenho. E eu estou lendo agora a série IDW, né, que tá saindo aqui no Brasil também, pela Pipoca Nanquim. Tartaruga Ninja é Pipoca Nanquim aqui no Brasil, né, não tem outra editora. E eu gosto muito da IDW, eu acho muito foda o que eles estão construindo, mas o último Ronin, ele tem uma parada meio trágica, meio experimental ali, de uma história de fechamento das tartarugas que é muito foda. E aí os Anos Perdidos aqui, eles entram como um apêndice e também, não apêndice não, eles entram como um prequel e como uma sequência de Último Ronin. Porque, pra quem não tá ligado no Último Ronin, acontece a guerra final ali entre o clã do Pé e as Tartarugas Ninja, e aí a maioria delas morre, o Mestre Splinter morre e três tartarugas morrem. Só sobra uma. Essa tartaruga que sobra, ela sai da cidade, né, por 10 anos e depois ela volta para concluir essa guerra contra o clã do Pé, né, para poder matar as últimas pessoas que sobraram também ali, né, o Demolidor, toda vez eu falo Demolidor, o Destruidor também morre, né? Então sobra uma pessoa do clã do Pé, que é importante ali, e sobra uma tartaruga. Só que ela some por 10 anos, né, se prepara e depois ela volta. Então aqui em Anos Perdidos a gente vai ter esses 10 anos, né, que é essa última
última tartaruga ele fica se preparando, se reconstruindo depois das mortes do Splinter e dos seus irmãos, né? E depois mostra também o que acontece depois da batalha final. Antes da conclusão de Último Ronin e depois de Último Ronin, a gente encontra aqui e vai oscilando, né? Porque aqui vai mostrar também a nova geração de tartarugas ninja aqui, o que é muito legal. Então essa aqui também é uma leitura que ela só funciona com contexto, né? Eu acho que meio que essa é a temática do que eu tenho aqui hoje, velho, de verdade. Eu acho que nada do que eu li esse mês faz sentido você ler sem nenhum contexto antes. Então, para poder ler Tartarugas Ninja Anos Perdidos, você tem que ler Tartaruga Ninja, O Último Ronin, que é uma obra maravilhosa, tá aqui atrás também, assim, belíssima, é uma história incrível. E essa história aqui é muito boa, tanto na parte que mostra como que essa tartaruga ele foi treinando, se desenvolvendo, superando o trauma para poder enfrentar o clã do pé, como o legado que ela deixa também para as próximas tartarugas. Cara, isso aqui é sensacional. Depois disso, teve Edgar Allan Poe em quadrinho, um presente que eu ganhei da Júlia. Um beijo pra Júlia aí, foi um presente acertadíssimo, porque o Edgar Allan Poe é o meu escritor favorito da vida, assim. Ele é o cara que eu mais admiro e eu não tinha nenhum quadrinho de obra dele. E aqui a gente vai ter a adaptação do Corvo em desenho com a tradução do Machado de Assis, velho. O Corvo é o poema gótico mais famoso do mundo, assim. Eu não acho que tenha nenhum poema gótico mais famoso e é a obra mais proeminente do Edgar Allan Poe. Então acho que todo mundo aí no ensino médio ou na faculdade provavelmente já teve que ler o Corvo ou ouviu alguém falar do Corvo. É um poema muito foda, né? De um cara ali que tá lidando com o luto, com uma perda romântica, né? De uma parceira. E ele não sabe como agir com isso e entra um corvo na sala dele e começa a conversar com ele. Ele vai tentando buscar respostas desse corvo. Então tem um contexto um pouco suicida, tem uma parada meio depressiva, mas ao mesmo tempo um pouco de aceitação e entendimento do luto. É um poema muito bonito, é uma história muito foda, mas é muito lúdico assim também, sabe? Então tem que ter uma certa profundidade. O Edgar Allan Poe não é um cara que escreve difícil, mas aqui em Corvo é diferente. E a tradução do Machado de Assis, eu confesso que não ajuda, assim. Deixa o texto um pouco mais difícil do que ele precisa ser. Mas para mim, que sou fã e tal, já tem o contexto, né? Acaba funcionando muito bem. Então eu gosto muito, muito, muito. E essa leitura aqui também foi muito especial. Recomendo muito aí para quem gosta desse tipo de literatura. E aí, tem dois livros aqui que vão estar nesse vídeo, mas vão estar no vídeo do mês que vem, porque eu não terminei. Mas eu acho que vale a pena trazer aqui, porque eles são fracionados. O primeiro é Tartaruga Ninja Branco, Verde e Preto, que é uma coletânea de história da Tartaruga Ninja, onde vários autores pegam, né, as tartarugas ali e eles têm uma limitação, que é só trabalhar com três cores: preto, branco e verde, que é a temática da HQ. E é muito foda aqui. Então é uma antologia. Esse quadrinho chegou para mim ontem, então eu não tive muito tempo de ler. Eu abri ele aqui e tal e li duas historinhas só, né, para poder pegar o contexto aqui, mas entra nas leituras do mês, assim, porque eu li duas histórias que estão aqui dentro, mas não li em sua completude. Então o que eu li aqui agora eu já gostei, é um baita. O Tartaruga Ninja, né? Acabei de falar aqui durante muito tempo que eu adoro, já tenho muita coisa aqui, e eu sempre vou continuar comprando porque eu gosto muito dos personagens. E as duas histórias que eu li aqui são muito boas, e eu espero ler as outras. Sei que são, acho que 16 histórias, né? Tem história aqui que tem 3 páginas, história que tem 10 páginas, então assim, tem muita coisa, mas eu não terminei. E outro que eu não terminei é a saga de Elric, opa, tá ao contrário. A saga de Elric, volume 2. Esse livraço aqui são 770 páginas e aqui dentro tem compilado 4 livros de Elric. E eu ainda tô no primeiro, sim, eu terminei o primeiro, né, que é A Torre Desaparecida. E eu amei essa leitura. Tipo assim, cara, eu adorei cada minuto que eu li isso aqui. Só que tem um problema, é que eu li pouco, assim. Eu poderia ter lido mais. O último livro do Elric, que eram 600 e tantas páginas, eu li em 15 dias. Só que eu não estava trabalhando, eu não estava lutando taekwondo, eu não estava fazendo academia na época, então eu só ficava lendo o dia todo e tal. Eu tinha uma rotina bem diferente, né? E eu comecei a ler esse livro aqui com a intenção errada, e eu vou explicar para vocês por quê. No ano passado, né, quando eu comecei a dar mais foco no canal aqui, eu lancei um livro de experiência de leitura falando do Elric Volume 1. Vou até deixar ele linkado aqui embaixo. E foi o vídeo do meu ano que mais me deu view e que mais me deu inscritos, né? Então isso gerou uma expectativa em mim muito boa de que se eu falasse de Elric de novo aqui no canal, ia agregar com essa galera que começou a me seguir por causa de Elric e também ia atrair mais seguidores, ia atrair mais inscritos e tal. E eu comecei a ler isso aqui muito rápido, e aí eu li muitas páginas muito acelerado, e eu percebi que eu não estava absorvendo a história, porque o meu objetivo estava no lugar errado. A primeira vez que eu li o Elric, o volume 1, que está aqui,
eu li porque eu me interessei pela sinopse, era um personagem que eu achava legal, e eu me apaixonei pela história. Então eu li rápido, não porque eu queria gerar conteúdo, eu li porque eu gostei da história. E aqui eu tava com a perspectiva errada, eu tava lendo rápido pra poder falar no canal, pra ganhar mais inscritos, pra poder ganhar engajamento e tal. E eu percebi que esse não é o tipo de pessoa que eu quero ser, sabe? Não é o tipo de criador de conteúdo que eu quero ser, não é o tipo de pessoa que eu admiro, sabe? Que faz coisa pelo hype. Então, assim, por mais que eu sei que tem gente que devorou esse livro aqui para poder lançar vídeo, gente que tá procurando conteúdo sobre Elric e vai achar o vídeo dessas pessoas primeiro do que o meu, mas tá tudo bem, cara. Eu vou ler no meu ritmo, vou ler no meu tempo, e aí quando eu conseguir absorver tudo, eu vou fazer o melhor vídeo que eu puder sobre essa obra aqui que eu tanto amo. Então, assim, me perdoem quem tá esperando aí a minha review de Elric, mas eu não vou correr. Vou ler de boa, vou ler tranquilo, e quando eu conseguir terminar, eu faço um vídeo aqui que vai ser um vídeo que eu garanto pra vocês que vai ser um vídeo bom, porque eu vou fazer com toda emoção, com todo carinho que eu sei que eu tenho por essa obra aqui, e eu acho que vocês merecem o melhor de mim também, quando eu falar de alguma coisa que eu amo, né? Enfim, ficou muito emocional isso aqui no final, mas é isso que eu tenho pra hoje. Essas foram as minhas leituras aí do mês de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você leu alguma coisa ou leu muitas coisas, deixa aqui no comentário pra mim, que eu vou adorar saber o que que você leu. E também, se quiser deixar aqui o que que você vai ler nos próximos meses, eu também gostaria de saber, porque eu estou montando a minha curadoria aqui. Apesar de que, você pode ver aqui no fundo do vídeo, ó, isso aqui é meu backlog, uma parte do meu backlog. Eu tenho muita coisa pra ler ainda e eu nem sei como eu vou fazer. Então, assim que eu terminar essa pedrada aqui, ainda tem bastante coisa para poder ler. Então é isso, fiquem bem, fiquem de boa aí, que o mês de março seja um mês excelente para vocês aí, com muita realização, e que todo mundo saia ganhando aí no final, porque eu acho que o importante é que todo mundo progrida, pelo menos um pouquinho. Tamo juntão, até semana que vem, valeu e é nóis!